Graças, pais queridos, nós vamos dar início a mais uma aula e vamos dar início também a uma série de estudos relacionados à vida e o ministério do apóstolo Paulo. Hoje, precisamente, nós vamos estudar o chamado de Paulo. Vamos estudar também um pouco da sua vida antes de ser chamado a ministrar o Evangelho de Cristo Jesus aos gentios. Então, para início, a gente precisa entender que o apóstolo Paulo ele era judeu por nascimento. E ele afirma isso quando ele se dirige, em um determinado momento da sua vida, a uma multidão em defesa na sua prisão, certo? Após a sua prisão. Então ele afirma a seguinte frase, Atos 22, versículo 3. Eu sou judeu, nasci em Tarso, da Cilícia. Certo? Então, o próprio apóstolo Paulo fala que ele mesmo era judeu. Um judeu que não havia nascido no país de Israel, mas nascido ali em Tarso da Cilícia, certo? Ali na Ásia Menor, onde hoje atualmente é a Turquia, certo? Mas como Paulo, que nasceu fora de Israel, é judeu. Isso se deve ao fato de que seus pais eram judeus, mas eles não moravam em Israel, certo? Muito provavelmente devido ao exílio babilônico, certo? Onde muitos judeus, após o exílio, passaram a morar em diversas regiões do mundo, certo? Então eles ficaram por ali, certo? E tiveram aí como filho o apóstolo Paulo, certo? Então o sangue que corria em suas veias era o mesmo que corria nas veias de Abraão. Ele afirma em Filipenses, capítulo 3, do 4 ao 5, que circuncidado no 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreus dos hebreus. Então ele era um judeu de sangue puro. Hoje em dia, para você encontrar um judeu de sangue puro em Israel, em Jerusalém, é muito difícil, porque há muitos séculos que aquela terra vem sido aí habitada por árabes. Então, para encontrar um judeu ali de sangue puro é muito difícil. Paulo era um judeu de sangue puro. Então, ele procedia da tribo mais importante de Israel, que era a tribo de Benjamim. E agora a gente vai aqui estudar um pouco sobre a sua cidade natal, que era Tarso da Cilícia, certo? Essa cidade ela tem uma grande influência sobre a vida dos pais de Paulo. E como os pais de Paulo serviam de referência para Paulo, certo? Eles também influenciaram a vida de Paulo. Okay? Então a cidade ela tem uma influência sobre a vida do apóstolo. A cidade de Tarso está localizada na Cilícia, na Ásia Menor, e distante cerca de 16 quilômetros do mar Mediterrâneo. Então é muito próxima ao mar Mediterrâneo, apenas 16 quilômetros, uma cidade muito próxima do mar. E se encontra a 26 metros acima do nível do mar. Essa região faz parte da atual região sul da Turquia. Então Paulo, mais precisamente, ele era turco, okay? Ali da Ásia Menor. Certo? A gente vê que a Turquia ela pega um pouco da Europa e também da Ásia Menor. Ele fazia parte da Ásia Menor, certo? Então estima-se que nos tempos do Império Romano, Tarso abrigou uma população de pelo menos 500 mil pessoas. Então ela era uma metrópole, ela era uma grande cidade, uma cidade rica, economicamente falando, culturalmente falando, certo? Uma cidade bastante influente em relação às cidades ao redor ali dessa cidade, ok? Ao norte da cidade existia uma estrada principal, onde se encontrava uma rota de comércio que ligava a Síria e a Ásia Menor, os demais países da Ásia Menor. A posição privilegiada de Tarso nessa rota favoreceu o desenvolvimento financeiro da cidade.
Então era uma cidade muito rica, uma cidade ali que mantinha contato com outros países. Consequentemente, se ela mantinha contato com outros países, havia uma enorme influência desses outros países sobre a cidade de Tarso também. Uma influência cultural, uma influência ali de línguas de outros países, uma influência também econômica, comercial, filosófica, ok? Então, cerca de 9 quilômetros ao sul de Tarso foi construído um porto, onde muitos navios ancoravam. Perceba aí a importância da cidade, um porto próximo à cidade, um porto que facilitava o comércio da cidade e a comunicação dessa cidade com outros países, certo? Então, todo esse contexto comercial, econômico, cultural, filosófico, de compartilhamento de conhecimento, certo? Isso influencia na vida dos pais de Paulo. Consequentemente, também influencia na vida do apóstolo. Tarso também era um importante centro cultural e intelectual, possuindo uma grande universidade da época que equiparava com as outras cidades como Atenas e Alexandria. A cidade de Tarso também se orgulhava por ter muitos eruditos importantes da época entre os seus cidadãos. Ok? Nos tempos de Pompeu, Júlio César, Antônio e Augusto, muitos judeus que residiam ali receberam a cidadania romana. Ok? Então perceba aí a vasta cultura que influenciava ali a sociedade de Tarso. Nós percebemos que o apóstolo Paulo ele era um homem rico em relação a conhecimento. Ele era um homem rico em relação à filosofia, certo? Em relação à cultura, certo? E ele tem essa influência da cidade, ok? Então, continuando, a gente vê aqui no círculo aí a cidade de Tarso, certo? Perceba que ela é muito próxima ao mar Mediterrâneo, ok? E vemos aqui também que ela é um pouco próxima de Samaria, ok? Ali na região de Israel, certo? Olha só como ela é próxima à ilha de Chipre, certo? Então, para você ter uma ideia de onde fica a Tarso do tempo de Paulo, certo? Que hoje é ao sul da Turquia, ok? Então, continuando, Paulo ele foi criado dentro da fé judaica, embora ele não tivesse nascido em Israel, morado ali inicialmente na cidade santa para os judeus, ele foi criado dentro dessa fé judaica, porque seus pais eram judeus, certo? Ele nasceu em Tarso da Sicília, seus pais o educaram na fé judaica e ele foi circuncidado no 8º dia. Desde a infância, ele bebeu o leite da piedade e aprendeu os preceitos da lei, ok? Então, desde a sua infância, ele teve uma influência judaica. Desde a sua infância, ele foi ali ensinado a se apaixonar pela fé dos judeus, ok? E é essa influência que o vai fazer morar em Israel. É essa influência que o vai despertar para que ele agora habite ali na cidade de Jerusalém, ok? Então perceba ele já aí, desde a infância, desde o 8º dia de nascido, ali, sendo circuncidado, entrando ali nos preceitos da lei de Moisés, ok? Então jamais foi um jovem devasso, certo? Não há uma afirmação, não há provas que Paulo foi um jovem devasso, mas sim um jovem que foi criado na fé, um jovem correto,
um jovem zeloso, um jovem piedoso, um jovem espiritual, certo? O zelo sempre ardeu em seu peito e o seu propósito em servir a Deus foi o vetor que governou a sua vida. Então, governava com grande desenvoltura o conhecimento da lei, ok? Então, Paulo era um jovem íntegro, um rapaz íntegro, certo? Um rapaz que zelava por seguir ali a lei de Moisés. Então, desde pequeno já foi ensinado a amar a lei de Moisés. Ele se destacava dentro do judaísmo. Olha só o que ele diz em Gálatas 1,14. E na minha nação, quanto à religião judaica, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade. Ele faz uma comparação entre as pessoas da sua idade. Eu me sobressaía em relação à minha religião, eu me sobressaía em relação às pessoas da minha idade, ok? Sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Olha só, ele já fala dos pais, que os pais passaram essa tradição para ele, certo? Ele é extremamente zeloso, ok? Ele zelava pela prática da lei de Moisés, certo? Então, continuando aqui, ele foi educado em Jerusalém aos pés de Gamaliel. Ele diz em Atos 22, versículo 3, o seguinte: criei-me nessa cidade. Perceba que ele nasceu em Tarso, mas ele foi praticamente criado em Jerusalém. E aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, sendo a exatidão da lei, segundo a exatidão da lei de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus. Então perceba aí a integridade de Paulo, o zelo de Paulo, a preocupação de Paulo em agradar a Deus, em servir a Deus já desde moço, desde jovem. Paulo foi instruído em quem transpirava religião, onde tudo girava em torno do sagrado. Certo? Quem foi Gamaliel? O discipulador de Paulo foi Gamaliel. Gamaliel simplesmente foi o maior e o mais ilustre rabino da época de Paulo. Foi um homem culto, um homem sábio, um homem piedoso, um homem de fé, um homem que conhecia ali o Antigo Testamento profundamente, um homem que conhecia profundamente a lei de Moisés. Então perceba aí que ilustre discipulador de Paulo, certo? Isso vai ser muito importante para a vida de Paulo, para influenciar Paulo, para o conhecimento, cultura e filosofia de vida de Paulo, certo? Então, um homem criado desde pequeno em Jerusalém, mas como era Jerusalém na época da mocidade de Paulo? Então, Jerusalém era a cidade que era santa para os judeus. Era a cidade que exalava religiosidade. Lá em Jerusalém estava o templo, certo? Tão amado aí pelos judeus. Lá em Jerusalém ocorriam os sacrifícios, tinha as cerimônias, tinham os sacerdotes, os rabinos e o grande sinédrio, o local onde se julgavam as questões religiosas e civis da sociedade, certo? Então tudo isso vai influenciar e vai deixar Paulo apaixonado, ok, pela fé judaica. Então ele conhecia bem as tradições do seu povo, sabia de cor as inúmeras regras e preceitos criados pelos anciãos e também a tradição oral era observada por esse jovem brilhante. Então perceba aqui também, ele já desde moço ensinado na questão da tradição oral, questão de falar em público, o zelo pela oratória. Isso também vai influenciar a vida de Paulo para que ele seja um excelente pregador do Evangelho, certo? Então ele tinha uma vasta cultura secular, ele era um homem culto, estudioso, já
talvez por causa da influência de seus pais que moraram em Tarso, uma cidade cultural, uma cidade filosófica, e talvez pela influência de seus pais e também pela influência de Gamaliel, Paulo aí se torna um homem culto, estudioso. Perceba que a gente não aprende as verdades da palavra de Deus somente porque o Espírito Santo vem, sopra essas verdades em nós e aí a gente aprende. Não, Deus não trabalha somente dessa forma. Deus trabalha também levantando essa pessoa para estudar, para sentar, para escrever, para estudar o que outros autores escreveram. Então, Paulo foi um homem estudioso, ok? Por isso que ele vai saber muito sobre o Antigo Testamento. E por isso que ele vai ter uma facilidade também de escrever, de falar em público. Então, seu conhecimento transcendia o campo religioso. Ia além do campo religioso e além da fé judaica. Ele estava, por exemplo, familiarizado com o conhecimento mais refinado de sua época. Paulo ele era um poliglota, ele falava mais de uma língua, certo? Um homem muito inteligente, ok? Então, continuando, citava com precisão os grandes pensadores e filósofos dos seus tempos antigos, quando é necessário citar. Então, quando ele pregou na capital intelectual do mundo, a Atenas de Péricles, Sócrates, Platão e Aristóteles, ele não hesitou em citar alguns poetas atenienses. Você vê isso em Atos 17, 28. Ele citando ali alguns poetas atenienses. Isso mostra que ele tinha conhecimento da cultura de Atenas. Quando escreveu a Tito na ilha de Creta, ele fez referência a Epimênides, um filósofo cretense do século VI a.C. Tito 1:12. Então perceba que em suas cartas Paulo vai mostrar que é um homem rico em relação à cultura, em relação à filosofia, em relação ao conhecimento geral. Não só um conhecimento da fé cristã ou um conhecimento da fé judaica, mas sim um conhecimento como um todo, um conhecimento versátil, certo? Então, Festo, ele curvou-se à realidade de que Paulo era um homem de muitas letras, um homem que sabia demais. Atos 26, 24. Pedro faz referência à sabedoria de Paulo, dizendo que ele escreveu coisas difíceis de entender. Então, perceba a inteligência desse apóstolo. Perceba a cultura, o conhecimento dele. Além de ser um homem piedoso, ele ali sabia relacionar muito bem piedade, uma vida com Deus, certo? Com conhecimento, com filosofia, com cultura, certo? Além disso, ele era fariseu. Você lembra sobre a religião dos fariseus? Como que ela agia? Então, a religião dos fariseus, ela era ali a religião, era o grupo religioso, na verdade, dos judeus, né? O grupo religioso mais ortodoxo, mais tradicional da época, certo? O mais rigoroso de sua época. Então, perceba aí já a influência desse grupo religioso sobre a vida de Paulo. Ele diz em Filipenses 3:5, quanto à lei, eu era fariseu. Eu era ali do grupo religioso dos fariseus. Então, diante do rei Agripa, ele diz, porque vivi fariseu conforme a lei mais severa de nossa religião. Atos 26, versículo 5. Como fariseu, ele era extremamente zeloso da lei e das tradições de seus pais. Os fariseus também tinham uma mania de criar muitas regras em cima da lei de Moisés, certo? E eles colocavam um peso nas costas de seus seguidores. E além de colocar um peso nas costas de seus seguidores, eles colocavam um peso também nas costas de seus ouvintes, ok? Daquelas pessoas que não eram fariseus,
mas que ouviam seus ensinamentos, suas pregações. Ele frequentava assiduamente a sinagoga, certo? Dava o dízimo criteriosamente e jejuava regularmente. O fariseu, ele jejuava 2 vezes por semana, ok? Não era 2 vezes por ano, como a gente costuma fazer, ou 2 vezes no mês, como dificilmente fazemos, mas 2 vezes por semana. Ele chega a afirmar que quanto à justiça que há na lei, né, ele era irrepreensível, certo? Filipenses 3:6, olha só, como se ele estivesse afirmando, eu sou irrepreensível quanto à justiça que há na lei, eu sou extremamente zeloso pelo que a lei afirma, pelo que a lei manda. A lei aqui é a lei de Moisés, certo? Então, perceba aí, esse fariseu aí, muito zeloso, ok? É importante a gente aprender isso porque esse zelo de Paulo para com a lei de Moisés, essa influência farisaica em relação à sua vida, que o vai influenciar para que ele persiga no início de sua vida os cristãos, para que ele concorde com os assassinatos dos cristãos, para que ele peça cartas aos sacerdotes para ir em Damasco em busca dos cristãos que haviam ali nas sinagogas, para que ele traga esses cristãos a Jerusalém e ali eles são aprisionados, açoitados e executados. É isso que vai influenciar a vida do apóstolo Paulo, ok? Então, os fariseus compunham o grupo religioso mais ortodoxo de Israel, eram do lado oposto dos saduceus. Os saduceus eram um grupo religioso que negava a ressurreição e a existência de anjos, ok? Então, continuando, Paulo era membro do Sinédrio Judaico. Então, olha só como isso também é interessante. Para você fazer parte do Sinédrio, que era composto por 70 homens maduros, para você fazer parte era necessário uma escolha muito criteriosa, certo? Deveria ser um homem rico, um homem muito inteligente e conhecedor ali do Antigo Testamento, praticamente um perito. O Sinédrio era um concílio, ou seja, a assembleia de caráter político, administrativo e religioso. Era ali onde os acusados eram julgados diante ali desses homens maduros na fé. Maduros ali entre aspas, né? Porque quando eles vão julgar Jesus, certo? Não há nenhuma maturidade no julgamento deles, porque Jesus foi julgado também no Sinédrio. Então a função do Sinédrio era legislar e julgar a vida religiosa do povo judeu. Então era governado especialmente pelos sacerdotes, tinha nos fariseus seus membros mais zelosos da lei. Ok? Então ser membro do Sinédrio era considerado um dos principais dos judeus, era aquela pessoa de destaque na sociedade, na religião, na cultura, então ele era convidado a fazer parte ali dos 70 judeus que compunham o Sinédrio. Esse posto de honra dava-lhe projeção e grande destaque na cidade. O que é que isso significa? Que o que a pessoa ali falava, e se ela fazia parte do Sinédrio, o que ela falava era tido como verdade. E tinha grande influência sobre a sociedade. Ok? Paulo era um homem respeitado pelo seu conhecimento, sua religiosidade e pelo zelo com que se devotava à causa de seu povo. Perceba aqui como era a vida de Paulo antes de conhecer a Jesus, antes de ter um encontro com a pessoa de Jesus. Como era a sua vida? Um homem respeitado pelo seu conhecimento, pela sua religiosidade e pelo seu zelo
com que se devotava à causa de seu povo. Então, um homem respeitado, um homem conhecido. Agora perceba como é a vida de Paulo após conhecer Jesus. Tudo isso aqui cai por terra. Tudo isso aqui é jogado fora, no lixo. Agora, quando ele conhece a Jesus, nós vamos ver que ele agora não vai ser mais um homem respeitado pelo seu conhecimento. Não vai ser mais um homem respeitado por sua religiosidade, pelo seu zelo. Então, muitas vezes é isso que acontece com a gente. Quando nós temos um encontro com Jesus, todos os nossos títulos, todas as nossas riquezas, todos os nossos reconhecimentos por parte da sociedade, eles caem por terra. E agora nós começamos a ser questionados. Agora nós começamos a ser perseguidos por causa da nossa fé. Então, ser cristão, não há motivos de ser uma pessoa orgulhosa, prepotente, que se acha melhor do que as outras. Porque o cristianismo não é isso. O cristianismo é você descer do degrau de destaque, descer do degrau de estar em evidência perante a sociedade. E Paulo era também um cidadão romano, ele tinha cidadania romana, um judeu nascido em Tarso e com cidadania romana. E isso é muito importante para ele. Mesmo sendo filho de judeus, ele era um cidadão romano, Atos 22, 27. Por que ele era um cidadão romano? Primeiramente porque ele nasceu em uma província romana. Tarso da Cilícia, na época que Paulo nasce, já era província romana. Era Roma que dominava ali. Então ele recebeu o título de cidadão romano não mediante o pagamento de grande soma de dinheiro, mas por direito de nascimento, porque as pessoas da época de Paulo podiam comprar o título de cidadão romano, mas ele não comprou esse título, certo? Ele já tinha esse título por nascer em uma província romana. E um cidadão romano tinha muitos privilégios. Ele não podia, por exemplo, ser açoitado. É por isso que Paulo, certa vez, questiona o seu açoite. Porque as pessoas o açoitaram sem saber que ele era cidadão romano. Quando elas descobrem isso, elas ficam com medo, ok? Porque ele tinha ali o título de cidadão romano. Olha só aqui o que é que diz nesse slide. Na cidade de Filipos, colônia romana, onde Paulo foi açoitado ilegalmente ao saber que ele era cidadão romano, as autoridades locais ficaram cheias de temor e precisaram se desculpar com os apóstolos. Em Jerusalém, quando foi preso e estava sendo amarrado para ser interrogado sobre açoites, em vista do alvoroço da multidão, Paulo pergunta: vocês têm o direito de açoitar um cidadão romano sem que ele tenha sido condenado? Certo? Eu sou romano, ok? Eu tenho cidadania romana, então tenham cuidado. Ele vai usar essa cidadania romana muitas vezes para se livrar ali dos seus açoites, ok? Então, agora que a gente vai estudar um pouco como é a sua relação com a cidade de Damasco. Essa cidade tem uma relação com o apóstolo Paulo. Foi no caminho para essa cidade que ele teve um encontro com Jesus Cristo. Jesus aparece para ele, certo? Você vê isso em Atos, capítulo 9, do versículo 1 ao versículo 25. Então, perceba onde fica Damasco, ok? Damasco fica no país da Síria. Perceba aí no mapa onde é a Síria, muito próximo aí à Turquia, ao Iraque, à Jordânia e muito próximo ali de Israel, próximo ali do Líbano, certo? Muito próximo também de Israel, da cidade de Jerusalém. Então, Paulo morava em Jerusalém. Ele decide, então, ir para Damasco, capital da Síria.
E qual o objetivo dessa viagem? Ele pede cartas aos sacerdotes para que ele tivesse ali o direito de prender os cristãos que moravam em Damasco. Os cristãos muitas vezes se reuniam nas sinagogas para estudar ali o Antigo Testamento e ver Jesus no Antigo Testamento e pregar Jesus de acordo com o Antigo Testamento para os judeus. Então Paulo disse, eu quero ir nessa sinagoga onde eles estão pregando sobre esse Cristo. Certo? E eu vou trazê-los para Jerusalém para que eles possam ser açoitados, chicoteados, interrogados e executados. Certo? Então, ele já tinha consentido na morte de Estevão em Jerusalém antes de pedir cartas para ir a Damasco. Ok? Então, o objetivo da viagem justamente é prender os cristãos que estavam cultuando a Deus nas sinagogas e levá-los para Jerusalém. E foi nessa viagem que, no caminho a Damasco, que ele teve um encontro com Jesus. Jesus aparece para ele. E então ali ele cai por terra ali, de cima do seu cavalo, certo? E ouve a voz dizendo, Paulo, por que você me persegue? A voz dita por Jesus, certo? E os seus companheiros não viam nada, apenas Paulo via. Ele fica cego durante 3 dias, sem comer, sem beber, sob os cuidados de Judas, na cidade de Damasco, em uma rua chamada Direita, ok? Então ele fica sob os cuidados de Judas, não é o Judas Iscariotes, certo? O discípulo de Jesus, ok? Sob o cuidado aí de Judas na rua chamada Direita, isso em Damasco, ok? E entender um pouco de Damasco é muito importante, ok? E essa cidade, ela sempre teve uma relação com o povo de Deus, já começando ali pelo Antigo Testamento, certo? Você vê, por exemplo, que o que a gente precisa aprender sobre Damasco para entender um pouco sobre essa cidade, sobre a sua relação com o povo de Deus. Eu queria que a gente revisasse aqui um pouco sobre essa cidade, ok? Então, a Damasco é a capital da Síria. Ela hoje é habitada, ela não é uma cidade arqueológica, certo? E das cidades habitadas, ela é a mais antiga do mundo. Então, sua história ela é muito antiga. E a sua relação também com o povo de Deus também é muito antiga. Ela vai ter início, para você ter uma ideia, na época de Uz, o neto de Noé. Perceba como essa cidade é antiga. É uma cidade hoje habitada. Não é uma cidade arqueológica, certo? Então, no Império de Davi, ele colocou suas tropas em Damasco, após derrotar os sírios, e com o pecado de idolatria de Salomão, Damasco é tomada. E aí vai entrar a dinastia de Rezon. Essa dinastia ela vai ter aí uma duração de 200 anos. E com essa dinastia, inicia ali uma série de conflitos entre Israel e Síria, entre Israel e Damasco. Para você ter uma ideia, em um desses conflitos, o rei da Síria, chamado de Ben-Hadad I, derrota Baasa, rei de Israel. Certo? Então há uma série de conflitos. Só que também há conflitos em que os israelitas vencem. Por exemplo, vai ter um momento em que Deus vai libertar Israel do jugo da Síria, na época do rei Acabe. Só que esse rei, o rei Acabe, ele é um rei perverso, ele é um rei idólatra, ele é um rei cego. E ele vai fazer acordos de paz ali com o Ben-Hadad II. Por causa disso, Deus o castiga e em um dos conflitos com a Síria, com Damasco, o Acabe ali acaba sendo assassinado em guerra. Okay? Então, depois disso, Deus manda Elias ungir Hazael como rei de Damasco, muito tempo depois. E Hazael agora é o rei de Damasco. E
Tanto Israel como Judá foram vítimas do seu exército. Então percebam um governo opressor, um governo que se relacionava de forma opressora com o povo de Deus. Ok? E muitos cristãos, depois do cativeiro da Babilônia, foram morar em Damasco. E muitos cristãos foram morar em Damasco porque a Síria, muito tempo depois, conquista, aliás, a Assíria conquista a Síria, certo? Conquista Damasco e faz ali um local, uma província do Império Assírio. E leva muitos cristãos ali durante o cativeiro para lá. Então, esses cristãos que Paulo quer buscar ali, prender nas sinagogas, são cristãos que já moravam ali desde o cativeiro da Síria, ok? E que não decidiram voltar mais para Israel e avançaram com a sua vida por ali, certo? Pela região de Damasco, certo? Então, continuando, muito tempo depois, Rezim, rei da Síria, e Peca, rei de Israel, avançam contra Acais, rei de Judá. Perceba que os reis de Israel fazem um acordo de paz com a Síria para invadir Judá, para lutar contra Judá. Certo? Então, Rezim, rei da Síria, e Peca, rei de Israel, querem lutar contra Acais, o rei, naquele momento, de Judá. Então, ele Acabe pede ajuda, na verdade aqui o Acais pede ajuda a Tiglat-Pileser, rei da Assíria, matando assim Rezim e conquistando Damasco em 732 a.C. Ok? Certo? Então você vê aqui a queda do governo da Síria, da dinastia dos sírios, com o governo de Acais, pedindo ajuda a Tiglat-Pileser, que na época era rei da Assíria, certo? Então ela é conquistada, Damasco é conquistado no ano de 732 a.C. E a partir daí ela foi por 5 séculos residência dos reis assírios e persas por 500 anos, ok? Então, Damasco cai aqui, ok? Então, durante o cativeiro da Assíria, é que os judeus são levados para lá, para morar lá. E lá eles constroem sinagogas, porque eles não tinham o templo para adorar e para estudar a lei. E são convertidos com a pregação do Evangelho, creem em Jesus e agora, na época de Paulo, são perseguidos pelo próprio apóstolo Paulo, pelos judeus ortodoxos, certo? Então, ao final do Império Persa, Alexandre da Grécia transforma Damasco em capital provincial. Em 64 a.C., Damasco se torna sede do governo romano. Damasco foi conquistada por muçulmanos em 634 depois de Cristo. Então, hoje, boa parte da população é muçulmana. Ok? Então, perceba aí a relação do povo de Deus, dos cristãos, com a cidade de Damasco. Certo? Então, continuando, está aqui a rua direita. É uma foto atual. Foi nessa rua que o apóstolo Paulo foi hospedado na casa de Judas. Ali ele ficou cego por 3 dias. Ficou sem comer também por 3 dias. E ele recebe nessa rua, na casa de Judas, onde ele estava hospedado, a visita de Ananias, um discípulo de Cristo. Ananias tem uma visão e ele então encorajado por Deus a visitar Paulo. Ele até fica um pouco receoso, dizendo: Senhor, eu já ouvi falar sobre esse homem, ele é o mesmo que persegue o teu povo. Ok? Então Deus o encoraja e diz: olha só, fica calmo, porque é esse homem que eu vou usar para levar a minha mensagem aos gentios. Ok? Então Ananias ele visita Paulo, ele já o cumprimenta chamando Paulo de irmão, ok? Então
nessa rua, em Damasco, que Paulo recebe o Espírito Santo após uma oração de Ananias, ele volta a enxergar e é batizado nas águas. Então, Paulo recebe o Espírito Santo e é batizado nas águas na cidade de Damasco, ok? Na rua chamada Direita. Então, Damasco foi o primeiro campo missionário de Paulo. É isso que acontece quando a gente tem um encontro com Jesus. Quando a gente tem um encontro com Jesus, a gente quer falar. É um conhecimento que preenche a nossa alma e que a gente não quer ficar só com a gente. A gente quer contar essa alegria de ter um encontro com Jesus para outras pessoas. A gente não consegue guardar somente para a gente, certo? É como se fosse um bolo muito gostoso de aniversário. Um bolo de aniversário, o aniversariante, ele não consegue comer esse bolo sozinho. Ele compartilha aquela alegria de completar mais um ano com as pessoas que estão ao seu redor. É assim quando a gente também é salvo por Cristo Jesus, a gente quer compartilhar. Então Paulo foi para perseguir os cristãos e ele entra na sinagoga não para perseguir agora. Ele entra nas sinagogas agora para pregar o Evangelho de Cristo. Ele começa a pregar que Jesus é o Filho de Deus, Jesus é divino, Jesus é o enviado por Deus. E as pessoas já começaram a ficar desconfiadas, afirmando: não é ele o homem que procurava destruir em Jerusalém aqueles que invocavam esse nome que ele está pregando? Não é ele que tentava executar, tentava levar como prisioneiro para Jerusalém? Então o povo começa a ficar desconfiado, então já começa a pregar. Então o primeiro campo missionário de Paulo não foi Israel. O primeiro campo missionário de Paulo, a primeira vez que ele prega, é em Damasco, é na Síria, ok? Então, depois que ele prega em Israel, ele tem um momento que ele para e ele vai estudar a palavra de Deus. E ele vai agora para a Arábia. Ele vai ali fazer um seminário intensivo com a pessoa de Jesus. É Jesus quem o vai ensinar. Certo? Olha só o que ele diz em Gálatas, capítulo 1, do versículo 15 ao 18. Ele diz assim: mas Deus me separou desde o ventre materno. Então, quando você tem um chamado, meu irmão, Deus separa você desde o ventre da sua mãe. Ele te escolhe. E me chamou por sua graça. Não por merecimento ele nos escolhe. Ele nos escolhe simplesmente por misericórdia, por favor imerecido, por graça. Quando lhe agradou revelar o seu Filho em mim, para que eu anunciasse entre os judeus. Quem foi que revelou Jesus Cristo para Paulo? Foi o próprio Deus. Não consultei pessoa alguma, ou seja, ninguém me ensinou sobre o Evangelho de Cristo. Eu fui ensinado sobre o Antigo Testamento por Gamaliel, por um perito na lei de Moisés. Mas esse perito não conseguiu me mostrar quem era Jesus no Antigo Testamento. Eu não consegui enxergar Jesus no Antigo Testamento. Mas agora eu consigo enxergar, porque Deus me revelou o seu Filho. É isso que acontece em nossas vidas. As escamas são tiradas dos nossos olhos e a gente enxerga a verdade do Evangelho de Cristo. Tão pouco subi a Jerusalém. Olha só, quando eu tive um encontro com Jesus, eu não fui logo direto para Jerusalém. Certo? Para ver os que já eram apóstolos antes de mim, mas de imediato eu parti para onde? Para a Arábia. E voltei outra vez a Damasco. Então, quando ele tem um encontro com Jesus, ele começa a pregar em Damasco, depois ele vai para a Arábia, simplesmente para estudar o Antigo Testamento e ver Jesus no Antigo Testamento. Depois que ele passa ali na Arábia, mais ou menos 3 anos, ele volta para Damasco e começa a pregar sobre Cristo novamente. Depois de 3 anos, olha só o que ele diz: subi a Jerusalém para conhecer Pedro pessoalmente e estive com ele 15 dias. Então, quando ele passa 3 anos na Arábia, ele vai para Damasco, prega novamente nas sinagogas, agora com mais intensidade, sobre Cristo,
e depois de pregar, ele vai começar a ser perseguido. E aí, como ele começa a ser perseguido, ele vai para Jerusalém. E lá ele tem um encontro pessoal com Pedro, onde ele vai passar 15 dias conversando com Pedro e com os apóstolos. Ok? Então, ele teve um seminário intensivo na Arábia, durante 3 anos, para aprender como enxergar Cristo no Antigo Testamento. Agora ele volta para Damasco. Mais fortalecido na fé, Paulo demonstrava que Jesus era o Cristo. Perceba que quando ele prega pela primeira vez, a palavra diz que ele pregava sobre que Jesus era o Filho de Deus. Agora ele demonstrava. Qual a diferença de só pregar e demonstrar? Pregar é falar o que você sabe. Agora, demonstrar é você argumentar de uma maneira mais criteriosa. É você, por exemplo, pegar ali o Antigo Testamento e, olha só, explicar diretamente o que o Antigo Testamento está falando sobre Cristo Jesus. Certo? Então, ele já prega de uma maneira mais intensa, mais convicta, certo? Agora já está um homem mais preparado, mais maduro em relação à fé cristã. Então, os judeus decidiram matá-lo, agora ele passa de perseguidor a perseguido, certo? E fugiu de forma humilhante à noite pela abertura da muralha da cidade. Então, os discípulos de Cristo, agora irmãos de Paulo, colocam ele num cesto à noite, escondido, e por um buraco ali, uma passagem da muralha, eles descem o apóstolo Paulo, ele agora vai para Jerusalém, certo? E tem aqui um gráfico resumido, certo? Para você aí entender tudo isso que eu falei, certo? Então, Tarso era a cidade natal de Paulo, foi onde ele nasceu, seus pais eram judeus, certo? E influenciaram a vida do apóstolo. Tarso fica na Ásia Menor, ali onde hoje é a Turquia. E a próxima cidade que Paulo vai, agora ele vai morar em Jerusalém. E Jerusalém vai influenciar a vida religiosa de Paulo. Por quê? Porque em Jerusalém estava o templo, estavam os sacerdotes, estavam os escribas, estava ali a lei e sacrifícios. Então, desde pequeno, Paulo é influenciado por essa visão religiosa de Jerusalém. Então, Jerusalém estava o Sinédrio onde Paulo compôs ali o Sinédrio, certo? E o Sinédrio dava um destaque na sociedade para Paulo, por ser um homem inteligente, por ser um homem rico, certo? E foi em Jerusalém também onde ele consentiu com o apedrejamento de Estevão, certo? Porque Paulo era rigoroso em relação à sua fé, ele era fariseu, ok? De Jerusalém ele vai para Damasco com o objetivo de prender os cristãos. Em Damasco ele tem um encontro com Jesus e tem um encontro com um discípulo chamado Ananias, certo? É Ananias quem o batiza nas águas, é Ananias que ora por ele, nessa oração ele recebe o Espírito Santo e quando ele recebe o Espírito Santo, ele começa agora a pregar nas sinagogas sobre Jesus. Então é o primeiro campo missionário de Paulo. De Damasco ele vai para a Arábia e na Arábia ele fica ali 3 anos estudando o Antigo Testamento e começando a enxergar Jesus no Antigo Testamento. Quando ele passa esses 3 anos estudando o Antigo Testamento, ele volta agora para Damasco. Então, Damasco, ele começa a pregar com mais intensidade e ali onde pela primeira vez ele é perseguido, certo? Porque ele é perseguido, ele então foge e vai para Jerusalém se encontrar com o apóstolo Pedro. Então ele volta a Jerusalém depois de 3 anos, certo? Para encontrar ali com os apóstolos. Depois de 3 anos que ele sai de Jerusalém, agora é que ele vai voltar para ali se encontrar agora com os seus irmãos em Cristo Jesus. Ok? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que ela tenha edificado e abençoado a sua vida. E se você aí gostou dessa aula e acha que ela pode ajudar alguém, você pode aí compartilhar, tá ok? Que Deus possa te abençoar
Que Deus possa também abençoar o seu ministério, na sua igreja. E até a próxima aula, tá bom?